ministrar o seu coração. Deus tem algo muito especial nessa manhã, amém? Queridos, estamos hoje iniciando mês de agosto, mês da juventude. Então, durante todo o mês estaremos sendo muito abençoados, ministrados e com a participação muito ativa de toda a nossa juventude. Toda a programação, a juventude esteve diretamente ligado em desenvolver todo um projeto para esse mês. E hoje nós começamos esse momento, e o tema do mês é Somos Flechas. E no final desse mês nós estaremos chegando e teremos uma grande conferência da juventude. Então vai ser um tempo muito especial. E hoje eu quero abrir essa série de mensagens do Somos Flechas, fazendo uma pergunta para você. Se nós somos flechas, como é que nós podemos atingir o alvo? Por que muitas pessoas, eles se perdem nessa jornada e eles acabam errando o alvo? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Nós estamos no mês de Olimpíada, nós temos o tempo de Olimpíada, esse tempo, né? E temos uma das modalidades ali, que é o tiro ao alvo, né? É o tiro com arco que eles chamam, mas é um tiro com arco que visa atingir o alvo. E o atirador, ele tem uma disputa, 70 metros, e eles fazem aquela competição e vai sendo eliminado aqueles que vão perdendo, até chegar na final. E aí eu fiquei pensando, qual a diferença de alguém que vai conseguir a medalha de ouro, acho que está no meio da disputa agora, de alguém que ficou em segundo lugar, terceiro lugar? Nós vamos identificar que quem chegou e teve a medalha de ouro, chegou com a medalha de ouro, é aquele que atingiu mais próximo, ou bem no centro do alvo. Que conseguiu manter uma regularidade em atingir o alvo. No Salmo 127, 4 e 5, a palavra nos descreve como semelhantes a flechas. Como essa flecha desse arqueiro que está ali na Olimpíada, nós somos flechas que fomos lançados para esse mundo, para esse tempo. E para atingirmos um alvo. Então, nós precisamos olhar para essa dimensão de que nós somos flechas e como é que nós podemos avaliar a nossa jornada e como é que nós temos caminhado em direção ao alvo. Salmo 127, 4 e 5, ele diz lá: como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando oferecer seus inimigos no tribunal, ou quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Queridos, esse salmo foi escrito por Salomão. Salomão foi uma flecha lançada por Deus, por intermédio do seu pai Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ele está escrevendo esse Salmo 127 e ele começa falando de família. E ele fala: se não for o Deus que protege a casa, em vão fica ali o sentinela. Porque na verdade ele está falando de um salmo, ele começa falando da proteção da família, e depois ele vem e fala sobre as flechas, sobre como nós somos flechas e como nós temos que viver debaixo dessa orientação. E quando nós pensamos na nossa vida como flecha, eu vejo dois momentos onde nós somos lançados. Lá em Gênesis 1, 28, a palavra de Deus vai dizer que nós somos feitos, criados, imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados para dominar sobre a terra, para dominar sobre a terra. Então ele vai dizer um pouco sobre isso. Mas lá em Apocalipse 3, 21, nós temos o nosso alvo, que é sentar com o Senhor no seu trono. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos ali a criação, e aonde nós fomos lançados com um propósito. E lá em Apocalipse nós temos lá, que é o nosso alvo, que é sentar no trono do Senhor, junto com o Senhor, não no trono do Senhor, junto com o Senhor no seu trono. Então nós, como filhos amados, nós vamos sim estar no colo do Pai, quando nós estivermos na eternidade. Só que de Gênesis a Apocalipse nós temos uma trajetória. Estou dizendo Gênesis a Apocalipse porque toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e ela é o nosso manual para que nós possamos viver como flechas alinhadas em direção ao alvo. Quando nós olhamos a história de Salomão, o que acontece com Salomão? Embora Salomão fosse um homem muito sábio, embora Salomão fosse filho de Davi,
que um homem segundo o coração de Deus, que ensinou os princípios a ele, embora Deus tivesse dado muitas bênçãos para ele, nós verificamos que no final da vida, ele não foi tão sábio assim. Lá em 1 Reis 11, ele desviou do alvo. E é muito interessante porque ele acabou se desviando do propósito de Deus. Nós precisamos, para atingir o alvo, estar sondando o nosso coração. Porque quando Salomão deixou ser seduzido pelas paixões desse mundo, quando deixou ser seduzido pelo deslumbre do mundo, ele caiu. E ele perdeu a oportunidade de selar uma linda história, porque ele tirou os olhos do alvo, e ele começou a colocar os olhos nos prazeres humanos. Salomão, ele nos deixa muitos ensinamentos em como nós podemos nos manter com foco no alvo, mas ele também nos ensina como é que nós podemos perseverar e não cair no final. Porque ele deixa muito claro o que não fazer também. Hoje, com muita facilidade, nós vemos pessoas perdendo famílias, porque tiraram os olhos do alvo. E foi para um adultério, foi para quebrar algum princípio, para viver fora da vontade do Senhor. Queridos, nós devemos entender que nós já fomos lançados. Nós já somos flechas que já está em direção ao alvo, todos nós. E a minha pergunta é como é que nós podemos permanecer ou realinhar essa caminhada para que não erremos o alvo. Assim como a flecha não foi criada para permanecer na aljava, nós igualmente já fomos lançados para impactar essa geração. Quando nós trazemos esse tema no mês da juventude, porque quando nós olhamos aquele texto do Salmo 127, com muita facilidade nós pensamos nos nossos filhos. Uau, nossos filhos são flechas e nós estamos lançando eles para o mundo. Isso é verdade. Nós estamos preparando nossos filhos para o mundo, para enfrentar o mundo, para realmente fazer a diferença nesse mundo, para levar o amor de Deus nesse mundo. Mas às vezes nós não olhamos a dimensão de que nós somos flechas que já foram lançadas e que nós estamos sim em direção ao alvo. Nós não permanecemos na aljava. Se você não está cumprindo o seu propósito, quem sabe você ainda não está ali na aljava e tem gente que quer ficar ali. E eu não quero caminhar pela vida e ter que enfrentar os desafios da vida, porque eu permaneço no comodismo, na aljava. Então, como é que nós podemos estar sensível a viver como flechas, que vai em direção ao alvo e não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda? Eu olhando aquele alvo e aqueles atiradores lançando aquela flecha, eu me imaginando como sendo uma daquelas flechas. Eu falo assim, eu quero acertar bem no meio. Que Deus me dê essa possibilidade. Porque a palavra fala que aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. Se nós não estamos constantemente buscando a fonte que nos apoia, que nos ajuda, que nos orienta como manter a direção do alvo, nós estamos em sério perigo. Com grandes perigos sobre nós. Eu quero caminhar um pouquinho sobre esse tema. Eu quero trazer nas escrituras, nós somos flechas lançadas e precisamos ser intencionais nessa jornada. Eu quero destacar alguns pontos aqui que nos ajudam a refletir sobre essa necessidade de fazer uma avaliação e verificar se nós estamos sendo flechas que está indo em direção ao alvo, ou se de repente nós estamos totalmente, o alvo está aqui, nós estamos indo para lá. E de repente nós precisamos realinhar. Como é que você tem vivido como flecha? Você está vivendo, você está olhando o alvo na tua frente, ou você está olhando o alvo na sua lateral? Você que está aqui na sua casa, na internet, como é que você tem vivido na sua vida? Você está olhando para o alvo, ou você está olhando para as distrações da vida? Esse é um grande desafio.
Eu quero trazer o primeiro destaque que eu trago com relação a flechas. A flecha que atinge o alvo. Quando nós olhamos ali Salomão e os ensinamentos de Salomão, do que fazer e o que não fazer. Que esse Salmo 127, 4, ele vai trazer que nós somos flechas na mão do arqueiro. E ele vai trazer muitos outros textos que falam sobre isso. Mas o que me marca nesse ensinamento de Salomão, que é a flecha que atinge o alvo, ele caminha com sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Ele, depois de Jesus, logicamente, ele clamou, ele pediu a Deus sabedoria. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento ou de cultura, certo? Conhecimento e tudo, o conhecimento pode ser inspirado por Deus ou inspirado por homens. Eu posso ter muito conhecimento e não ter a sabedoria para aplicar esse conhecimento. Então nós podemos ter uma sabedoria que é a sabedoria verdadeira, que é da dimensão vertical, aquela que nós recebemos de Deus. E temos uma sabedoria humana, que ela é mais um conhecimento, eu ter acesso a algumas informações do que os homens escreveram, do que os homens ensinaram. E isso faz toda a diferença. Eu lembro uma situação de um político que eu conheci. Um homem que era tremendamente usado por Deus. Um homem tremendamente temente a Deus. E aquele que vivia, sabe, impactando muitas pessoas. E de repente eu falo assim, não, Deus está me chamando para ser político. E ele vai e ele começa a estudar, e ele começa a conhecer mais sobre a política. E ele conhece muito sobre política. E ele vem, ele se elege num cargo público. E ele começa a caminhar ali com todo aquele conhecimento, com toda aquela bagagem. Mas a hora que ele começa e ele vê o poder diante dele, aquele poder deixa ele deslumbrado. E ele simplesmente, ele começa a tirar Deus do processo. E é interessante porque quando eu tiro Deus do processo, ele vem aos poucos. E eu tenho a fonte da sabedoria. Eu tenho a fonte da sabedoria, ao invés de continuar caminhando, baseado nessa fonte, na minha família, na minha empresa, no meu trabalho, eu pego, deixo a sabedoria de lado, eu deixo Jesus de lado, eu deixo o Espírito Santo de lado, e eu começo a querer caminhar pela minha capacidade humana, pelo meu conhecimento. E a hora que ele começa a caminhar, e ele vai, de repente, as pequenas brechas começam a aparecer na vida dele. E ele começa a ser dominado pelo poder. Ele começa a ser dominado pelo paparico de muitas pessoas. E agora é tapete vermelho para cá, é holofote para lá. Queridos, em pouco tempo, aquele homem já tinha muito mais do conhecimento do que da sabedoria de Deus. Ele tinha muito do conhecimento humano e pouco da sabedoria de Deus. Até que de repente, ele vem e ele cai. Ele cai na corrupção e ele cai no adultério. E de repente ele vê tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, algo que Deus tinha colocado ele para fazer. Ele vem e derruba isso pela falta de sabedoria, porque ele confiou somente no conhecimento humano e na autossuficiência. Viver com a sabedoria de Deus é o grande segredo para que você tenha a plenitude e o sucesso em todas as áreas da sua vida. Lá no teu casamento você precisa ser sábio para ter um casamento segundo o coração de Deus. Na criação, na educação dos seus filhos, você precisa ser sábio para ser um pai segundo o coração de Deus. Tem muitos pais que não percebem a falta de sabedoria na educação de filhos. Porque o que eles fazem é humilhar os filhos. Ou eles humilham, ou eles vêm como um carrasco, ou eles deixam totalmente liberal. Eu não posso encostar nos meus filhos, eu tenho que deixar eles, sabe, eu não coloco uma disciplina, eu não coloco uma orientação, eu não venho e não coloco na linha. E de repente eu vou criar ou filhos adultos traumatizados pela rejeição, pela rigidez, pela opressão que viveu dos pais, ou vou gerar filhos totalmente sem limites, totalmente irresponsáveis com a vida. Nós somos flechas e nós precisamos olhar para os filhos que Deus nos confiou, entendendo que nós estamos lançando eles, e temos que prepará-los para o mundo, prepará-los para enfrentar esse mundo. Lá em Efésios 5, 14 e 16 de lá, por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Desperta você que dorme.
Tem muitas pessoas que estão mortos espiritualmente, que não vivem espiritualmente segundo o coração de Deus, que simplesmente estão sendo insensatos. Queridos, a sabedoria vinda de Deus gera em nós uma postura de sensatez e prudência. E esse texto de Efésios, ele vai trazer alguns destaques, diferenciando o tolo do sábio. Diferenciando o tolo do sábio. Nós precisamos ser sábios para viver o que Deus tem para nós nessa vida. E ele vai dizer ali os dias, não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Não perca tempo. Os tolos ali, eles vão perder muito tempo. Mas aqueles que são sábios, eles aproveitam bem o tempo. Quanto tempo você tem perdido com coisas inúteis? Ao invés de trazer uma edificação, de trazer crescimento, você tem, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para o meu período devocional, mas eu estou sendo um tolo, porque eu estou gastando muito tempo nas redes sociais, e pouco tempo naquilo que é real, que é a presença de Deus, encharcar da palavra de Deus, encharcar do amor de Deus, certo? E ele diz ali, porque os dias são maus, nós precisamos entender que nós vivemos dias ruins, nós precisamos nos posicionar. O tolo, ele vive sua própria vontade, mas o sábio, ele busca compreender e viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem sido tolo, tentando resolver as coisas do seu jeito, ou você tem buscado a sabedoria de Deus para poder tomar decisões e resolver as coisas de acordo com o propósito de Deus? Sabe, os tolos, eles enchem de vinho, né? Eles perdem o controle das decisões, porque na sequência de Efésios ele vai falar, não se embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas o sábio, ele deixa estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Sabe, o sábio, ele deixa o coração cheio da palavra de Deus, cheio de gratidão, enquanto o tolo, ele só sabe murmurar, ele só sabe reclamar, e ele deixa ser seduzido aí pelas coisas da vida. Quando nós entendemos o propósito da vida, o propósito da nossa vida que está indo em direção ao alvo, nós buscamos a coragem para viver os princípios eternos da sabedoria de Deus. Agora, quando nós deixamos ser contaminados pelo mundo, esse mundo, ele vai encher o nosso coração de orgulho. E o orgulho é inimigo da sabedoria. O orgulho é inimigo da humildade. Lá em Provérbios 11:2, lá, quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Queridos, muitas pessoas têm perdido grandes oportunidades com o Senhor, porque têm deixado o orgulho dominar o coração. As pessoas orgulhosas não conseguem pedir perdão. As pessoas orgulhosas não conseguem perdoar. As pessoas orgulhosas, basta ter um cargo e de repente eu já estou disputando e jogando muitas coisas fora, porque as pessoas orgulhosas não conseguem viver a plena humildade e a sabedoria de Deus, naquilo que Deus tem confiado. Ser fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. Como é que você tem honrado a sua família? Como é que você tem honrado as bênçãos que Deus tem colocado diante de você? Porque quando você entender e for fiel no pouco, você vai ver Deus sendo abundante na sua vida cada vez mais. Provérbios 9:10 diz lá, instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Temor ao Senhor. Porque se eu não caminho com temor ao Senhor, eu estou deixando a autossuficiência e o orgulho dominar, e aí, meus irmãos, eu estou indo para a ruína. Quantas pessoas caem porque se julgam autossuficientes e deixam ser dominados por uma situação pelo que os olhos estão vendo. Tiago 1,5 diz lá, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Querido, sabedoria verdadeira é aquela que vem de Deus. Quando o Tiago nos orienta a pedir a Deus, que Ele nos dá livremente, ele fala assim, peça porém com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Se podemos pedir sabedoria, é porque ela vem de Deus. E se ela vem de Deus, ela é espiritual. E se ela é espiritual, requer intimidade com Deus. Quando você pede sabedoria, se você não tem intimidade com o Pai, que é a fonte da sabedoria, como é que você vai querer que Ele entregue sabedoria para você?
O conhecimento, você vai aí, tem muitos acadêmicos, e você vai para as academias e você busca muito conhecimento. Tem muitos pensadores que observaram muitas coisas e registraram muitas observações científicas. Mas a sabedoria que vem de Deus, aquela que nós podemos pedir ao Senhor, porque ela é espiritual, ela requer um coração de intimidade. Então, para não errar o alvo, queridos, viva com essa sabedoria do Senhor. Viva e busque a sabedoria do Senhor. Mas um segundo ponto que eu destaco aqui, flechas que atingem o alvo, ela caminha com uma obediência integral. Que Salomão também nos ensina, e nós vamos ver vários textos onde Salomão deixa esse ensinamento, a palavra como um todo deixa o ensinamento, que a obediência, ela deve ser integral, ela não pode ser seletiva. Eu obedeço aquilo que me convém. Sabe, quando você tem os filhos e os filhos vão lá e ele obedece aquilo que convém. O que convém? Se você obedecer, você vai ganhar tal coisa. E aí eu vou obedecer. É uma obediência meio que camuflada, né? É uma obediência por conveniência. Mas a obediência integral é que independente de eu concordar ou não, eu obedeço. Sabe aquela situação onde você chega para o teu filho e você faça isso. E o filho sabe que aquilo ali não agrada o coração dele, mas ele vai e obedece. Porque ele respeita e orienta e confia no direcionamento do pai. Ele sabe que o que o pai está dizendo é o melhor para ele. Então, assim como uma flecha não foi criada para permanecer na aljava, mas para ir em direção ao alvo, nós precisamos caminhar em obediência para que não nos desviemos do alvo. Sabe, quem foge do propósito de Deus é como uma flecha que permanece na aljava, fica paralisada e sem cumprir o objetivo da sua criação. Você tem caminhado com obediência. Você que está aí na sua casa, você tem caminhado com obediência ao Senhor, você tem caminhado firmado na presença de Deus. Nós precisamos caminhar em obediência, porque a obediência, ela vem recheada de honra. A obediência, ela vem, além de ser um ato de amor, é um ato de sabedoria. Queridos, quando nós decidimos obedecer a um Deus que Deus já está no nosso futuro. Nós estamos indo em direção ao futuro, Deus já está lá. E Deus já sabe aonde nós vamos chegar. Deus é onisciente. Sabe, quando nós obedecemos, é como nós estamos dizendo assim, eu confio no Senhor, plenamente. Sabe quando nós fomos lá em Israel, e nós chegamos num país onde tinha conflitos ali, conflitos de guerrilha, conflitos entre países. Aí tinha um guia que ele falava a língua local, e ele falava o português. E nós precisávamos ir atrás daquele guia. E um dia nós estávamos lá no Cairo, bem no centro do Cairo ali, e de repente estava indo para o museu, o guia falava assim, não, vamos voltar para o ônibus, volta para o ônibus que vai estourar um problema aqui. E todo mundo seguiu o guia. Imagine se eu não fosse obediente à orientação daquele guia. Vocês podem ir, eu quero visitar o museu, eu vou lá. E de repente só tiro para um lado e para o outro. Daqui a pouquinho eu estava lá. Não estava aqui para contar a história. Obediência é você entender que existe alguém que sabe todas as coisas e que nos orienta a caminhar. Obediência integral não é uma obediência seletiva, aonde será que isso faz sentido ou não? Quando algum homem vier e trazer uma orientação a você, pode ser um pastor, pode ser qualquer pessoa, você vai para a palavra de Deus e fala, isso aqui faz sentido de acordo com a palavra? Aí você questiona e você passa pelo filtro da palavra. Agora, quando vem a palavra de Deus para o teu coração, queridos, a minha orientação, obedeça integralmente. Integralmente. Nós precisamos entender que já fomos atirados pelo arqueiro e precisamos alinhar nossa trajetória. Para atingir o alvo é essencial caminhar com obediência integral. Salomão, ele perdeu essa oportunidade dessa obediência integral. Ele foi muito obediente no começo. Mas lá em 1 Reis nós vamos ver um pouco que eu falei na introdução dessa mensagem. Olha, dessa forma Salomão fez o que o Senhor reprova e não seguiu completamente
Olha, ele não está dizendo que não seguiu a Deus, ele não seguiu completamente, aqui é integral. O Senhor como seu pai, Davi. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver, eu o tirarei na mão do seu filho. Queridos, a obediência deve ter uma ação intencional firmada na fé. O que Salomão fez aqui, ele nos deixou uma orientação de como não terminar bem. Um homem que tinha tudo, ele tinha todas as riquezas, foi o homem mais rico, foi um homem que tinha muita sabedoria, e ele julgou, e ele deixou muitos ensinamentos. A palavra de Deus está recheada de sabedoria de Salomão aqui, de Deus, que Deus usou a vida de Salomão. Agora, o que nós precisamos entender? Que começar bem não quer dizer terminar bem. Que o sucesso hoje não vai te garantir o sucesso no futuro. Puxa, eu tenho 25 anos de casado. Olha só, está tudo certo, tudo bem. Comece a negligenciar. Comece a negligenciar para você ver. Nós estamos vendo um fenômeno que muito triste. Tem chegado no gabinete pastoral pessoas com 40, 45 anos de casado se divorciando. Não faz qualquer sentido. Porque alguém que chegou e falou assim: agora eu posso dar conta do recado. Eu tiro Deus do processo e eu não deixo Deus mais agir no meu casamento. A obediência, ela deve ser integral. Você não precisa pensar muito para obedecer, você precisa viver pela fé essa obediência. A obediência não pode ser algo circunstancial, tem que ser algo pleno, algo total em tudo que você faz. Romanos 1,5 diz lá: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A obediência que vem pela fé. Querido, se você tem caminhado em desobediência, você precisa olhar como é que está a minha fé no Senhor. Será que eu confio que o Senhor realmente é o meu Senhor e o meu Salvador? Ou Ele somente me salvou, mas Ele não é o Senhor da minha vida? Porque a desobediência, ela é você caminhar em rebeldia a esse Deus que deixou as orientações de obediência aqui. E eu começo a relativizar, eu começo a dar um jeitinho para viver e satisfazer os desejos da minha carne, os desejos da minha mente. Ou eu obedeço pela fé, ou eu vou caminhar por conveniência. Certo? A obediência integral é fundamental, pois uma meia obediência, ela é desobediência. Quando eu obedeço meia boca, isso é desobediência. Então, você tem vivido integralmente em obediência à palavra de Deus, você tem firmado sua vida, as suas atitudes, no seu trabalho, na faculdade, na sua família, em obediência à palavra de Deus. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Queridos, nós precisamos entender essa necessidade de sermos obedientes integralmente. A obediência e a integridade, ela nos mantém alinhados em direção ao alvo. Ela nos mantém alinhados para ganharmos a medalha de ouro, para sermos servos aprovados pelo Senhor, quando nós formos promovidos para a glória. Se hoje Deus te chamasse, você chegasse diante de Deus, você estaria ali, firmado, dizendo assim: eu atingi o alvo? Ou de repente você chegaria errando muito e muito esse alvo? A obediência externa, ela vai começar no seu interior. Investir para cuidar do teu coração é fundamental. Sabe, Jesus, ele destaca atitudes externas com desobediência no coração hipócrita. Lá em Mateus 15, 7 e 9, ele vai dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, meus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus está condenando a hipocrisia. Alguém que bate no peito e fala: eu sou cristão. Mas a vida, quando vai na segunda, na terça, na quarta, é uma vida cheia de desobediência.
É uma vida onde você deixa ser contaminado pelo mundo e você vai agradando as pessoas do mundo. O meu desafio para você é que você viva plenamente debaixo dessa obediência. 1 Samuel 15, 22, tem um relato de Saul. Saul que tinha sido orientado a destruir o povo que estava desonrando a Deus. Mas Saul deixa de destruir e ele ficou com os animais para sacrificar. Veja ali no versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Queridos, esse contexto, Saul tinha ali, Deus falou assim: vai lá que eu vou entregar esse povo para vocês vão vencer esse povo. Mas só que não pegue nada, não deixe nada. E aí Saul foi lá e matou, e realmente eles ganharam a guerra, só que ele pegou, ele deixou um rei vivo, ele trouxe ali os animais. Vou fazer um holocausto aqui, vou fazer um sacrifício para o Senhor. Essa é uma desobediência revestida de obediência. Veja bem, Deus, eu estou aqui para sacrificar para o Senhor esses animais. E Deus deixa muito claro, aqui nessa palavra, que o prazer não está nos holocaustos ou no sacrifício, mas na obediência. Tem muitas pessoas que fazem algo bem intencionadas. É para o Senhor. E não percebe que está trazendo destruição para a sua casa e para a sua vida. A obediência, ela precisa ser integral. Queridos, e para fechar, uma flecha que atinge o alvo, ela tem clareza desse alvo. Clareza, certo? Flecha após lançada não retorna para sua aljava. Ou ela atinge o alvo, ou ela é desperdiçada. Depois que ela soltou a flecha, ele não vai mais voltar aqui. E nós já fomos lançados. Ou nós atingimos o alvo, ou nós vamos ser uma flecha desperdiçada. Você tem clareza do seu alvo? Você tem clareza daquilo que Deus quer para você? Você tem clareza por que você está aqui na IBB? Por que Deus colocou na família onde você está? Por que Deus te colocou na empresa onde você está? Você que está aqui na sua casa, você tem clareza por que Deus te colocou aonde você está hoje, vivendo o que você está vivendo hoje? Será que você tem clareza do propósito de Deus para a sua vida? Nós precisamos olhar para essa dimensão e entender que quanto mais clareza do alvo nós temos, mais próximos à obediência e não se desviar dele, nós podemos caminhar. Filipenses 3, 13 e 14 diz lá: irmãos, não penso eu que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, qual é o seu alvo? Você tem clareza do seu propósito? Qual que é o propósito como discípulo de Jesus, como filho, como pai, como profissional? Queridos, se nós não temos clareza no nosso alvo, nós vamos deixar ser dominados e seduzidos pelas paixões do mundo. Não tem como. Quando nós olhamos a vida de Davi, o que acontece? Nós olhamos lá a Davi vencendo Golias, nós olhamos lá Davi sendo vitorioso nas guerras, ali ainda quando Saul era rei, e nós olhamos toda essa história de Davi, mas nós não percebemos que toda essa história de Davi, e ele cumpriu cada etapa desse processo, mas o alvo já tinha muito claro na mente dele, porque a direção dele, o alvo dele foi quando ele vem, ele é ungido rei, é derramado óleo sobre a cabeça dele, junto com os pais, os irmãos presenciando aquilo, e ele sendo rejeitado. Davi era o entregador de fast food, iFood, por ele ia lá levar comida para os irmãos, ele era um pastorzinho de ovelhas, ele estava ali, ele tinha tudo para que pudesse se revelar, porque na verdade agora ele é ungido rei, e ele continua lá entregando iFood, o iFood de Israel, ou Happy, para não deixar aqui, para não fazer propaganda só de um aplicativo. Mas sabe, o que acontece? Davi, ele tinha clareza no propósito, e quando ele vai enfrentar, ele falou assim: esses homens vêm com espada, mas eu vou em nome do Deus de Israel. Ele vai porque ele sabia o propósito dele.
Ele chegou dentro da caverna, ele tinha a possibilidade de matar Saul, poderia acelerar o processo dele assumir como rei de Israel, e ele não, ele vai respeitar aquele homem, quem vai tirar ele do trono é Deus, não sou eu. Quando eu não tenho clareza de propósito, eu tento dar uma forcinha para Deus, eu tento dar uma ajudinha para Deus. Quando eu não tenho clareza do meu alvo, eu vou tentar sempre dar um jeitinho. Queridos, e aí é o início da queda. Nós precisamos entender, clareza de propósito, clareza do nosso alvo, deve orientar a nossa caminhada. 1 Pedro 2,9, ele fala sobre quem nós somos. Vocês são geração eleita, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos um propósito, nós temos sim um chamado de anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Queridos, propósito não é nenhuma função, não é nenhum cargo. Você caminha na tua identidade em Cristo, vivendo tudo aquilo que Deus sonhou para você. Tem pessoas que de repente assumem um cargo e falam assim: esse é o meu propósito. Queridos, o eu sou é somente Deus. Eu estou agora aqui como pastor, mas o eu sou é somente o Senhor. Então eu preciso viver firmado nessa verdade. Eu não sou nada, eu estou em algo que Deus me colocou para fazer a diferença, para entender o meu propósito, para clarificar cada vez mais e dar um passo maior para o meu propósito. Se eu não entendo isso, eu simplesmente vou estar escravo de um egocentrismo que me leva à ruína. Quem não vive o seu propósito está desperdiçando a sua vida. Qual é o seu propósito? Qual é o alvo? Você tem clareza disso? Nós somos flechas lançadas e temos um propósito nessa terra. Nós precisamos caminhar firmado nesse propósito. Que Deus nos ajude a viver esse propósito. Minha esposa tem um testemunho que, para fechar essa mensagem, a minha esposa, ela estava aqui em Curitiba, e o sonho dela era trabalhar num grande banco. E de repente ela recebe uma proposta para trabalhar no Banco de Boston. E estava naquele momento, ela foi lá, entregou o currículo, e na mesma semana Deus a chama para ir para Jocum, para o Rio de Janeiro, sendo missionária, sustentada por uma igreja de Cornélio Procópio. E ela falou assim: agora o que eu faço? E de repente vem aquela proposta: precisamos hoje que você assuma essa função no banco. E ela fala, e vai para a presença de Deus. E ela realinha o propósito dela. Será que é isso que Deus quer para mim? Mas porque ela tinha clareza no propósito, ela decidiu ir para Jocum. Isso mudou completamente a história dela, porque foram 3 anos de restauração, 3 anos de tratar coisas da vida dela lá no Rio de Janeiro, em Jocum. E ela volta para o seminário. E ela mal sabia que Deus estava preparando ela, não só para o reino de Deus, mas preparando ela para mim. Porque como seminarista, ela vem para essa igreja e nós nos conhecemos no ministério infantil. Quando você tem clareza de propósito, lá na frente você vai olhar pelo retrovisor e você vai ver a mão de Deus dirigindo cada passo. E aí você não tem coincidências na vida, você tem decisões de Deus que impactaram o teu presente e o teu futuro. Você pode fechar seus olhos? Você tem clareza do teu propósito? Você tem clareza que você é uma flecha lançada para que viva plenamente o seu propósito com o Senhor? De repente você está aqui nesta manhã e você ainda não tem clareza no seu propósito. E você talvez não tenha clareza porque você nunca entregou a sua vida ao Senhor. Eu quero desafiar você a fazer isso nessa manhã. Você que está aqui na sua casa também, de repente você está acompanhando, você está participando desse culto conosco, você nunca entregou sua vida ao Senhor. Eu quero desafiar você a entregar sua decisão, fazer a sua decisão hoje. Você que está aqui no salão de cultos, você que está em casa, eu quero desafiar você, que nunca se posicionou ao lado de Jesus. Faça uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero, como uma flecha lançada pelo Senhor, realinhar o meu propósito, o meu alvo. Entrego minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração? Você que está aqui no salão, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração aqui, graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Alguém mais aqui tomou essa decisão nesta manhã?
Graças a Deus, lá atrás, pode baixar. Mais alguém aqui? Mais alguém? Queridos, vamos ficar de pé. Eu quero desafiar você que está aqui nessa manhã, vocês dois que levantaram suas mãos, não saia daqui sem vir falar comigo ou falar ali com os pastores que estão ali atrás ali. Mas essa decisão, ela muda completamente a história, onde eu deixo de viver do meu jeito para viver firmado no Espírito Santo de Deus. Eu quero finalizar esse tempo orando pela sua vida e orando por vocês que estão aqui, vocês que estão aqui na internet. Se você tomou uma decisão também aí, tem um WhatsApp aí, você pode comunicar para que nós possamos conhecê-lo e ajudá-lo nesse processo. Mas eu queria, não sei como é que Deus falou contigo nessa manhã. Você decide viver firmado na sabedoria do Senhor, você decide caminhar em obediência, você decide buscar a clareza do teu propósito, do seu alvo. Eu quero orar pela sua vida também. Você pode fechar seus olhos. Coloque o teu coração diante do Senhor. Fala assim: Senhor, eu quero. Você que entregou sua vida ao Senhor, coloque aí: obrigado, Pai, porque hoje eu começo uma nova história. Obrigado, Senhor, porque hoje eu começo um novo tempo na minha vida. Você que já tinha entregue seu coração ao Senhor, que já caminha com o Senhor, de repente Deus falou algo no teu coração. Você vai ter que buscar sabedoria, vai ter que buscar obediência, vai ter que buscar mudar, clarear o teu propósito, o teu alvo. Mas Deus está olhando para você pessoalmente, e Ele deseja que você viva um novo com Ele e para Ele. Deus amado, muito obrigado. Sou grato ao Senhor por essas decisões que tivemos nessa manhã. Sou grato ao Senhor porque o Senhor é um Deus que nos ama. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito especial. E nós queremos sim, Deus, como flechas, não errar o alvo, ir em direção ao alvo, ir em direção ao propósito que o Senhor criou para cada um de nós. Abençoe meus irmãos que estão aqui presencialmente. Abençoe meus irmãos que estão aqui nas suas casas, que participaram desse culto pela internet. Que possamos sim, ó Deus, viver com propósito e alinhado em obediência ao Senhor. Nós queremos viver tudo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Nós louvamos, nós adoramos, nós rendemos honras e glórias ao Senhor. Abençoa, Deus, como flechas. Nós queremos ser flechas aprovadas e que não erre o alvo. Nós queremos a medalha de ouro. Nós queremos a excelência na nossa intimidade com o Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, cada irmão, cada irmã que nessa manhã se posicionou, se colocou diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus